Ainda não foi possível chegar a esse entendimento, segundo as declarações que foram feitas pela UGT, mas eu renovo essa necessidade de que o diálogo nunca se esgote. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O Presidente da República pressionou e os parceiros fizeram-lhe a vontade, voltando às negociações para tentar um acordo na concertação social. A ideia era levar ao Parlamento o pacote legislativo que pretende flexibilizar as relações laborais com um acordo entre Governo, patrões e a UGT, deixando PS e Chega entre a espada e a parede. O problema é que muita coisa mudou, mas no essencial, aquilo que o Governo chama traves mestras e para a UGT são linhas pintadas de vermelho, mantém-se em contradição entre as partes. Fica mais difícil para o Partido Socialista alinhar com o Governo, mas Ventura apressou-se a voltar a oferecer os votos do Chega, desde que cumpridas 5 condições apresentadas na fórmula genérica de flexível, mas não selvagem. É assim cada vez mais provável que o país vá ter nova legislação laboral que agrada ao Governo e às associações empresariais, que não tem o apoio dos representantes dos trabalhadores e que deverá ser aprovada pela maioria parlamentar de direita. Para avaliar o momento político em que a UGT voltou a recusar a proposta do Governo, conversamos com Cátia Mateus, a jornalista do Expresso, que acompanha as questões laborais. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Cátia Mateus, a UGT afinal não está dividida na rejeição à proposta que saiu da concertação social, mas pergunto se está unida na estratégia a seguir a partir daqui. Olá, Paulo. Bem, a rejeição à proposta do Governo, na última versão que conhecemos e que é já diferente da proposta original, é relativamente consensual internamente para a UGT. A Central Sindical considera que, apesar dos avanços que têm sido alcançados nestas matérias que eram mais críticas, que eram de algum modo as suas linhas vermelhas, o consenso não é ainda suficiente para o sim à reforma laboral. E isso é de algum modo transversal. Onde há aparentemente alguma divergência interna na UGT é precisamente nisso que falas, portanto, na questão da estratégia a seguir e do que é que se vai fazer daqui para a frente. E isso é de alguma forma também claro na decisão da UGT de rejeitar esta proposta no ponto em que ela atualmente está, mas ao mesmo tempo decidir manter a via aberta, a via negocial aberta com o Governo. E foi isso que resultou hoje da resolução da UGT, da reunião do Secretariado Nacional, e essa era também uma posição que Pedro Roque, secretário-geral dos Trabalhadores Social-Democratas, já nos tinha indicado ontem ao Expresso. Os Trabalhadores Social-Democratas são a segunda maior ala, ou a ala com a segunda maior representatividade dentro do universo da UGT, e o Pedro Roque ontem apelava precisamente a isso, a que mesmo num cenário de rejeição da proposta, que acredito que ele já teria como certo, havia negociação. Se mantivesse a questão é, Cátia, se o Governo está disponível, porque a Ministra tinha dito que a proposta era definitiva, aquela que saiu segunda-feira. Exatamente, sim. Rosário Palma Ramalho saiu da reunião de segunda-feira a dizer que a decisão que a UGT tomasse ao dia de hoje, esta quinta-feira, seria de algum modo definitiva e a partir daí seria agendada uma reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, basicamente, presume-se, para concluir o processo e remeter a proposta que o Governo entendesse para o Parlamento. Na verdade, Rosário Palma Ramalho, depois desta tomada de posição da UGT, ainda não se pronunciou em relação à sua disponibilidade para manter a via negocial aberta ou não. Mesmo que não seja oficial e possa, obviamente, ir havendo negociações mais reservadas. Houve avanços em muitas matérias, mas o que é que mudou no que eram as traves mestras do Governo, que na verdade eram também as linhas vermelhas da UGT?
Exatamente. Olha, Paulo, houve uma aproximação efetiva em muitas destas traves mestras, linhas vermelhas, como falas. O documento é muito vasto, mas sintetizando aqui se calhar as essenciais, que curiosamente são também algumas das que continuam a bloquear este entendimento. Dir-te-ia que, por exemplo, nos contratos a termo, que era uma matéria muito crítica para a UGT, a proposta do governo inicialmente era aumentar a duração destes contratos a termo de 2 para 3 anos, no caso dos contratos a termo certo, e de 4 para 5 nos contratos a termo incerto, que são uma modalidade que é menos utilizada, portanto tem um universo de abrangência muito Mais inferior. pequeno. Exato. Além disso, alargava também a abrangência da aplicação deste tipo de contratos, uns e outros, a jovens sem histórico de contrato de trabalho por tempo indeterminado. Ou seja, isto significa que um jovem trabalhador que nunca tivesse tido um contrato permanente, como lhe chamamos, estaria basicamente circunscrito a este tipo de contratos, ou a empresa poderia suceder-se neste tipo de contratos com estes trabalhadores. Isto para o GT era impensável, porque era sob o argumento de que, no fundo, se estaria a perpetuar ou a condenar uma geração de trabalhadores à precariedade eterna, não era? Que foi disso que se falava. E, portanto, o governo mexeu nisso. Por um lado, deixou cair o aumento, o alargamento da duração destes contratos, portanto decidiu na proposta que entregou na quinta-feira a patrões e sindicatos manter a lei tal e qual como está, portanto nos mesmos 2 anos de duração de contrato, mas mexeu também um bocadinho na questão da abrangência deste tipo de contratos, retirando essa questão da necessidade de contrato por tempo indeterminado anterior. Portanto, mantém os jovens, mantém também os desempregados de longa duração, os reformados no ativo, mas, portanto, a UGT considera insuficiente para um acordo. E depois em matérias como outsourcing, banco de horas individual, reintegração em caso de despedimento, aí houve algum avanço? Houve. No caso do outsourcing, que era outra das linhas vermelhas, o governo queria inicialmente revogar totalmente a limitação que tinha sido imposta pela Agenda para o Trabalho Digno do governo de António Costa e, portanto, queria que as empresas tivessem liberdade para despedir e contratar ou subcontratar, exato, em regime de outsourcing. Na versão que agora mantém a limitação, mas reduz a sua duração, ou seja, agora é de um em vez ano? dos 12 meses, sim, agora é de um ano, passa a ser 6 meses, e além disso diz que as empresas não podem subcontratar para funções que sejam core da empresa, portanto, que seja o seu corpo social, o seu objetivo principal de atividade. No banco de horas também houve alguma evolução, no sentido de aproximação àquilo que eram as reivindicações da UGT. O UGT sempre esteve contra a recuperação do banco de horas individual, que era o objetivo do governo, queria recuperar o banco de horas individual e revogar o grupal, que é a modalidade que agora no fundo existe, e agora nesta sua última versão decidiu manter ambos e decidiu determinar que o banco de horas individual passa a ser um banco de horas por acordo, ou seja, passa a prever que na falta de uma regulamentação coletiva que institua este regime, ele possa ser aplicado por acordo direto entre o empregador e o trabalhador. Isto para o GT também não basta, porque eles estão É um acordo mesmo, é uma negociação individual, não é? Isso. E depois há outras matérias onde houve uma aproximação, mas que ainda não é suficiente para ditar um sim, diria. Vamos passar para uma parte mais político-partidária, não é que ela não seja política neste momento. O Governo vai levar ao Parlamento, como sempre disse que o faria. Esta negociação é mais provável que seja o Chega a fazer um acordo com o Governo ou há alguma hipótese de ser o PS? Tendo em conta que o core desta proposta, ou seja, o grosso das normas propostas pelo Governo, visa precisamente reverter a revisão legislativa introduzida em 2023 por António Costa, é pouco provável que o PS possa ser aqui um aliado na reversão destas medidas. Ou está lá o GT ou não está o PS também, não é? Exato, pronto. Portanto, eu diria que teremos aqui o Chega como um parceiro preferencial para viabilizar esta proposta à esquerda. Resta saber, portanto, a amplitude da disponibilidade do Chega para viabilizar medidas que são medidas mais polémicas e que tocam de forma se calhar mais gravosa os trabalhadores. O Governo pretende levar ao Parlamento o anteprojeto que apresentou no ano passado ou aquele que foi rejeitado agora pelo GT e que resulta das negociações da concertação social? Olha, Paulo, essa é a pergunta para 1 milhão de euros, como se costuma dizer. A Ministra tem dito desde o início que num cenário de acordo levaria ao Parlamento a proposta consensualizada com os parceiros sociais. Portanto, esta que temos atualmente em cima da mesa, se esse acordo fosse alcançado. No cenário de não acordo, Rosário Palma Ramalho tem dito que levaria a proposta original com os contributos que resultassem da negociação, mas que o Governo entendesse que eram válidos, ser relevante incorporar. Portanto, quais serão, não sabemos. Na resolução que hoje aprovou, o GT reiterou
que espera que o trabalho de negociação que foi alcançado até aqui não seja de algum modo deitado para o lixo, ou seja, que esse documento que possa dar entrada no Parlamento, mesmo no cenário de não acordo, possa incorporar estes consensos alcançados e esta aproximação. Nós estamos a chegar a meio de abril, rapidamente vai chegar aí 1º de maio, Dia do Trabalhador. É uma data limite para se perceber o que vão fazer o GT e a CGTP? Eu diria que as próximas semanas serão decisivas, sim, Paulo. A ministra Palma Ramalho já tinha apontado que esta reunião do Secretariado Nacional, como dizias há pouco, seria uma reunião definitiva para o encerramento do processo. Há esta porta aberta agora aqui para uma negociação. Rosário Palma Ramalho dava até nota de que após esta deliberação que se esperava da UGT, seria convocada para a próxima semana uma reunião de concertação social que marcaria a derradeira etapa deste processo. O próprio Primeiro-Ministro também apontava que a proposta já chegaria ao Parlamento nas próximas semanas, com ou sem acordo. E do lado dos patrões, embora nenhuma confederação se posicione para fechar formalmente a porta ao diálogo, eu arrisco dizer-te, Paulo, que todos eles estão já um pouco impacientes com o prolongar desta negociação e, portanto, acham que em 9 meses aquilo que poderia ter sido consensualizado... Foi consensualizado e agora já dificilmente se avança mais. Exato, e dificilmente se avança mais, portanto eu quis dizer que sim, que esse horizonte temporal será determinante. Isso quer dizer, para fecharmos a nossa conversa, que a expectativa de ter uma legislação laboral aprovada no Parlamento sem o GT e sem a CGTP é provável que venhamos a ter, quando houver mais perto da aprovação da legislação, novamente uma greve geral. Se no passado, rejeitando esta proposta, as duas centrais sindicais se uniram numa greve geral e no fundo, se esse cenário não mudou, ou seja, se continuam a rejeitar esta proposta, acredito que sim, que avançando sem acordo, tal como está e aprovada no Parlamento ou em vias disso, o mais natural é que esse cenário se possa repetir. A CGTP tem adiantado que continuará a contestar, o GT também tem dito que nenhuma forma de luta está descartada, portanto é um cenário muito possível no futuro. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, disponível online em exclusivo por antecipação para assinantes todas as noites de quinta-feira. Na manchete, a informação de que o novo Ministro da Administração Interna vai avançar com uma nova estratégia nacional de segurança rodoviária, agravando as multas por excesso de álcool e velocidade e manobras perigosas. 2 pessoas detidas por dia durante o período da Páscoa por violência doméstica. Vítimas de abuso criticam cortes para metade nos valores das compensações que a Igreja quer pagar. Esses valores ainda vão ter de pagar impostos. Regressamos no domingo para lhe dar a conhecer Peter Magyar, o populista de direita que pode substituir o autocrata Orbán no poder há 16 anos na Hungria. Até lá, tenha um bom dia, um bom fim de semana. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.